Olá, historiantes, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas, que troca uma ideia bacana sobre os possíveis temas de redação para o Enem. Este é o episódio de número 41 e hoje nós falamos sobre o comportamento humano nas mídias sociais. Na bancada tivemos a formação original mais uma vez, eu, o Pablo Magalhães, a Lídia Verônica, o Kleber Roberto e o Márcio Fabiano. E o papo foi bem interessante, quase chegamos às 2 horas desse episódio, então paciência, a gente falou sobre muita coisa interessante, relevante, que pode te ajudar e muito a compreender um pouco sobre essa problemática das mídias sociais em relação ao comportamento humano. Antes da gente começar o episódio, os recadinhos rápidos aqui para vocês. Seja um aluno patrono, a partir de R$1 você já pode fazer isso, já pode nos apoiar, né? E em troca ter uma série de recompensas. Vá no site apoia.se/historiante e saiba como participar. A partir de R$4 você já entra no nosso grupo secreto, tem acesso a muito material bacana, exclusivo, tá? Então não perca tempo. E se você quiser ser nosso aluno, nós temos cursos lá no Historiante, no site ohistoriante.com.br. Na parte de plataforma você vai ter acesso aí aos cursos que nós oferecemos, todos eles a um custo de R$ 49,90. Vou dar destaque aqui ao nosso curso sobre ditadura militar, os anos de chumbo no Brasil, onde a gente faz uma análise bem interessante sobre o regime, desde o processo do golpe em 64, passando por vários aspectos do ponto de vista econômico, político, falamos sobre repressão, tortura, entre uma série de outras questões que são abordadas lá no nosso curso. Então, se você quiser se matricular, vai lá. A partir de R$ 49,90 você já se inscreve e tem acesso à nossa plataforma de estudos. Eu fico por aqui e deixo vocês com esse episódio maravilhoso. Uma excelente audição a todos! Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, historiantes, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Historiante, o seu podcast sobre ciências humanas que troca uma ideia maravilhosa sobre os possíveis temas de redação para o Enem. Eu sou o Pablo Magalhães e na mesa hoje nós temos o Márcio Fabiano. E aí, minha gente? A Lídia Verônica. Olá! E o Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Bom, hoje nós estamos aqui para tratar de um tema que foi polêmico entre nós, mas que a gente vai desenrolar aqui, que está ligado ao mau comportamento nas redes sociais. Vou abrir os debates com uma matéria que saiu no jornal Tribuna, cujo título é 1.000 empregados são demitidos por causa de redes sociais. Advogados trabalhistas apontam que essas demissões são as que ocorreram esse ano. São as que mais ocorreram esse ano. O mau uso das redes sociais pode causar não apenas uma má impressão, como também levar à demissão. Segundo especialistas, cerca de 1.000 pessoas foram demitidas este ano do Estado por comportamento indevido nas plataformas virtuais. Caso a prática seja proibida pela empresa, o uso das redes sociais durante o expediente pode resultar até em demissão por justa causa. Além disso, o advogado trabalhista Adresley Esteves Assis destacou que expressar insatisfação em relação à empresa em que se trabalha, reclamar do salário, falar mal do chefe, dos colegas e dos clientes, por exemplo, leva ao desligamento do funcionário. O diretor da Acroy Consultoria, Elias Gomes, disse o seguinte: exposição de fotos impróprias ou falar mal de alguém são situações que podem levar à demissão. Nestes casos, nem sempre é por justa causa, mas a conduta do profissional vai contra o comportamento esperado dos colaboradores. Segundo a psicóloga e diretora da Efetive, Gisélia Freitas, uma das coisas que mais preocupam empreendedores é a imagem de seus colaboradores. As empresas não querem ter seus nomes associados a profissionais com imagem negativa. Bom, essa matéria dá conta de que profissionais que utilizaram, entre aspas, de forma mal as redes sociais, eles acabaram sendo demitidos por justa causa. Isso suscita aqui algumas reflexões sobre o modo como nós nos comportamos nas redes sociais, o modo como nós utilizamos os perfis sociais
para se manifestar, para trocar uma ideia com os amigos, enfim, para interagir com pessoas, inclusive de opiniões distintas da nossa. E de que modo ou até que ponto nós podemos considerar um comportamento como mal ou como bom, e de que modo as redes sociais elas contribuíram ou não para uma espécie de escalada do mau comportamento nas redes sociais, não é? Então é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje. Eu vou abrir a palavra para os membros da mesa. Bem, há 4 dias atrás, hoje nós estamos exatamente no dia 25 de março, no caso a notícia do dia 21 de março de 2019, no site da revista Veja, indicou que os Estados Unidos eles vão passar a fazer uma vistoria nas redes sociais das pessoas que forem pedir visto de entrada nos Estados Unidos. Isso daí, as autoridades americanas utilizam um argumento de que liberar o visto de entrada deve ter toda essa cautela, pois muitas entidades terroristas ou pessoas que já cometeram crimes postam, digamos, esses atos de infração dentro de alguma rede social, tipo o Facebook, por exemplo. Já a CNN acusa o governo de Donald Trump de fazer, no caso, uma varredura sobre possíveis pessoas que têm alguma posição contrária ao governo norte-americano ou de aliados norte-americanos que queiram futuramente entrar nos Estados Unidos. Isso daí leva exatamente àquela situação de que muitas pessoas acabam sendo vistoriadas ao máximo em suas redes sociais. Algumas pessoas utilizam praticamente suas redes sociais como se fosse uma espécie de banheiro de sua casa, que todas as besteiras, tudo que digamos não era prudente ser colocado à vista das outras pessoas, essas pessoas acabam colocando isso nas redes sociais, e isso acaba sendo um mal para essas pessoas. Devemos lembrar também o seguinte: as redes sociais não devem ser vistas também como uma coisa ruim, como muitas pessoas acreditam. Quando se fala, eu vou comentários sobre redes sociais, é algo ruim, é algo danoso. Infelizmente no Brasil existe essa polaridade praticamente ideológica dentro das redes sociais, entre mortadela, coxinhas, entre verde, amarelo e vermelho. Mas as redes sociais já foram muito utilizadas, por exemplo, aí na Primavera Árabe, lá em 2011, quando entidades utilizaram as redes sociais para fazer movimentos contrários a várias ditaduras que governavam países ali no norte da África e no Oriente Médio. Infelizmente, alguns desses movimentos acabaram fazendo com que as nações caíssem literalmente em guerras civis. Temos aí o caso da Líbia, o caso da Síria. No Egito, por exemplo, foi derrubado o ditador e outro ditador tentou tomar o poder e teve que sofrer um golpe de Estado pelos militares. Mas o país onde começou esse movimento da Primavera Árabe, que não foi no caso a Tunísia, eles conseguiram realmente dar uma ajustada dentro da política interna. E aí vemos um bom uso das redes sociais para uma movimentação das pessoas. No Brasil ocorreu em 2013 também um movimento dentro das redes sociais, que foi aquele movimento do passe livre, o movimento dos 20 centavos. Foi algo bom? Foi, porque demonstrou que as redes sociais no Brasil podem ser utilizadas para arregimentar pessoas em prol de um movimento. Ruim porque acabou levando ao surgimento de uma onda altamente conservadora e o surgimento de movimentos como, por exemplo, o MBL, que surgiu aí dentro desse movimento do passe livre. E outros também, né? Considerados terroristas, né? Que eram os Black Blocs e o Anonymous. Que tinha uma legião de seguidores, né? O Anonymous no caso, muito mais hackers que tentam invadir sistemas governamentais. Mas civis também se viram apoiando o movimento, né? Todo mundo sai apoiando. E hoje em dia, se você for apoiar agora o Anonymous na sua rede social e for tentar tirar visto para os Estados Unidos, nem queira. Ótimo, já tenho. Uhul! Não, é essa questão
essa matéria que você trouxe, inclusive a Jus Brasil traz também matérias relacionadas a isso aí. Pra quem não sabe, a Jus Brasil é a Deep Web da jurídica. A gente pode acompanhar as decisões judiciais, né, as correntes jurídicas que estão rolando e, enfim, se atualizar em um pouco do que a jurisprudência tem seguido nos últimos tempos. E a atualização das questões das provas, né? As matérias, o material criado na internet para criar o material virtual, né? Trazendo para os processos, criando aí as provas virtuais como legítimas. E aí no caso desse caso aí, também tem uma matéria na Jus Brasil que fala desse caso, de um funcionário que ele curtiu o comentário de uma pessoa que tinha falado mal da empresa onde ele trabalhava, ou seja, ele estava concordando com a má imagem, né? A pessoa fez um comentário ruim sobre a empresa, ou seja, ele estava concordando com ela, ele está lá dentro, ele sabe como funciona, ou seja, ele está concordando que a empresa é aquilo ali mesmo, enfim. E com isso ele recebeu a justa causa dele. E na justiça, a empresa alegou esse fato e, enfim, ele foi demitido por conta disso. Então, enfim, antigamente era uma preocupação, né? Os empresários, o empregador como um todo, se preocupava com o uso da internet nas empresas. Hoje já se vê de uma forma mais aberta o uso das redes sociais, justamente porque quanto melhor o funcionário falar da empresa, melhor aparência ela vai ter no mercado, né? Então, não só a questão do marketing para a empresa, ter um funcionário que fale bem da empresa, que se porte bem nas redes sociais, é um tipo de marketing para a empresa, como também o marketing realmente, de fato, usado pelas empresas, que o funcionário acaba interagindo e, enfim, ajudando a crescer, né, e a divulgar a imagem da empresa. Então, as empresas já estão visando a internet, o uso da internet dentro das empresas, mas com um pouco mais liberal. O LinkedIn também é uma rede social, né, de digamos assim, uma network, realmente network, que traz bastante conteúdo sobre essa questão profissional, né? E isso aí é bom, dá visibilidade à empresa, e enfim. O que mais tem que falar? É basicamente isso, né? E tudo. Daqui a pouco a gente vai trazendo outros contextos, né? Relações de violência na rede. Era isso que eu ia falar agora, tipo, a internet, ela pode ser tanto usada pro bem quanto pro mal. Vai depender aí da sua intenção, né? Só lembrando o caso, você fala, Lídia, bem lembrando aí o caso das empresas que estão vistoriando perfis dos seus funcionários, só para, rapidinho aqui, lembrar o caso de um atacante do Barcelona, Sergi Guardiola. Esse jogador ele foi contratado pelo Barcelona e demitido 3 horas depois. Por quê? Porque acharam no Twitter dele algumas ofensas dele contra a Catalunha. E vocês sabem, no Barcelona ali, se você for falar mal da Catalunha, pode juntar as malas e ir embora. E aí encontraram esse post dele falando mal da Catalunha. O Barcelona não pensou 2 vezes. Demitiu na hora o jogador. Ele pediu desculpa, tentou acabar com esse imbróglio, mas não teve jeito. Os próprios fãs que acham, né? E essa questão... A internet nunca foi tão utilizada para você... e acertar as contas com alguém. Porque quantos e quantos artistas não tiveram seus tweets de 5, 6 anos atrás trazidos de volta? O rapaz que ia apresentar o Oscar. E aí ele... eu não lembro o nome dele. Ele é um humorista negro muito conhecido, muito famoso. Muitos filmes no currículo. E ele já estava pronto para apresentar. E aí, às vésperas do Oscar, encontraram tweets dele antigos.
E aí eram tweets homofóbicos e tal, e ele acabou sendo retirado da cerimônia. Tanto que quem apresentou a cerimônia foram os próprios atores, as duplas que iam apresentar, eles iam fazer uma gracinha a mais e tal, enfim. E deu pra notar também que tinha muita coisa improvisada, né, que eles estavam fazendo de improviso. Mas é um exemplo de como a internet ela vem sendo usada, as mídias sociais, aquilo que é postado, o seu comportamento, e aí onde é que tá? É o seu comportamento nas mídias sociais, através dos seus perfis, que acabam definindo quem você é. Entendeu? Isso me lembra, e aí eu vou fazer uma conexão com Jean Paul Sartre. A existência precede a essência. Essa máxima, que é a máxima principal do existencialismo, é o seguinte: aquilo que você é, não é definido porque você nasceu assim. A sua essência é definida pela sua experiência, pelas suas práticas, por aquilo que você faz. Então, quando ele fala que a existência precede a essência, é porque o seu existir e as suas atitudes, e nesse caso, as suas postagens e o modo como você se comportou definem quem é você. E isso, o posto logo existe, que é a brincadeira com o pensamento cartesiano. Então, assim, a existência precede a essência também nesse sentido. Ou seja, aquilo que você faz define quem você é. Bom, eu queria inverter a nossa ordem de atividades aqui, porque eu queria começar lendo a resenha do livro que eu vou indicar. Vou fazer isso, que a partir da resenha eu começo a expor minhas ideias. O livro que eu vou indicar se chama A Civilização do Espetáculo, do escritor peruano Mário Vargas Llosa, um grande romancista, um grande autor latino-americano. Recomendo a todos para ter prazer da leitura. Esse livro é muito interessante, eu li alguns anos atrás. A banalização das artes e da literatura, o triunfo do jornalismo sensacionalista e a frivolidade da política são sintomas de um mal maior que afeta a sociedade contemporânea. A ideia temerária de converter em bem supremo nossa natural propensão a nos divertirmos. No passado, a cultura foi uma espécie de consciência que impedia que virássemos as costas para a realidade. Agora, atua como um mecanismo de distração e entretenimento. A figura do intelectual, que estruturou todo o século XX, hoje desapareceu do debate público. Ainda que alguns assinem manifestos e se envolvam em polêmicas, sua repercussão na sociedade é mínima. Conscientes desta situação, muitos optaram pelo silêncio. A civilização do espetáculo é uma dura radiografia do nosso tempo e da nossa cultura pelo olhar inconformado de Mário Vargas Llosa, que é esse autor peruano que particularmente eu gosto muito. Eu queria começar falando bem. Também vou inverter isso. Falando bem da exposição. Eu sigo alguns alunos no meu perfil, eu sigo ex-alunos, eu sigo, claro, muita gente, formadores de opinião, gente que gosta de cinema, viagem. Eu sigo eu tenho um perfil que obviamente atende aos meus desejos, aos meus anseios de me manter bem informado. Acho que a coisa legal dessa exposição, por exemplo, é quando você vê alguns perfis que vão te ensinando a fazer coisas bacanas, por exemplo, da minha área de atuação, que é comunicação, que é marketing, que é o prazer que eu tenho pelo cinema, algumas dicas de viagem. Isso tudo, antes eu tinha um bloqueio realmente com a exposição nos perfis. Eu achava demasiadamente exagerado algumas exposições, né? Achava que as pessoas perdiam um limite em relação à sua privacidade. Privacidade não é uma coisa estranha, não, gente. Privacidade é uma coisa necessária. A gente não pode expor tudo, falar tudo, dizer tudo. A vida não é só isso daí.
Contudo, o que eu acho que o que o professor Pablo primeiro tratou, que é a questão de um funcionário de uma empresa falar mal dela e logo depois ser demitida, no mundo capitalismo, isto é absolutamente óbvio, certo? Você faz parte de uma corporação, é bem estranho que você fale mal de uma reunião, logo depois coloque nas redes sociais. Quando a gente coloca na rede social, a gente colocou no mundo, adeus, não tem mais volta, né? Eu acho que isso é reflexo dessa falta, eu não queria dizer falta de bom senso, gente, porque eu não queria ter um tom moralista com vocês, não, senão fica muito careta, muito chato. Mas eu acho que isso é um reflexo de uma falta de um limite que deve ser um acordo entre todos, entre quem se expõe, entre o que é exposto. Só que quando você começa a tratar disso, tem uma outra questão que envolve colocar um limite na exposição alheia. É moralismo? É censura? É meter o bedelho na vida do outro também? Isso são reflexões que nós devemos fazer. Nós aqui do nosso lado, como professores, como debatedores, e vocês devem fazer aí também. E eu sinceramente gostaria muito de pedir a ajuda de vocês, que vocês debatessem, que vocês comentassem isso nas nossas plataformas, porque particularmente eu ainda estou formando a minha opinião sobre tudo. E vou dizer o seguinte, por exemplo, algumas coisas eu acho absolutamente engraçadas, né, para não dizer ridículas. Quando uma pessoa coloca uma foto sua olhando para o infinito e coloca lá uma frase: estou aqui partido, mas o sol que me ilumina faz com que minha vida se encha de luzes. Eu morro de rir com essas coisas. Eu tenho algumas pessoas que eu sigo que escrevem esse tipo de coisa. Eu acho engraçadíssima. Mas a pessoa tá afim, é um direito dela de colocar essas coisas assim, meia sem senso, e por aí vai. Certo? Agora, você tem horas que realmente você quer colocar: hoje eu tô bem, atravessei a ponte, que alegria, que céu azul, que calor, tô na Argentina, tô no Uruguai, não sei o que, o time venceu, tô alegre. Isso tudo faz parte de como se houvesse uma coluna social divertida e instantânea e que todos nós pudéssemos acompanhar da vida aí de vocês. Isso daí eu acho legal. O que eu acho ruim, mas é muito mais como seguidor, é quando eu vejo, por exemplo, quando você expõe uma pessoa que, por exemplo, está no hospital, né? Pode ser um parente seu, um amigo, pediu licença, é agradável, uma criança, você expõe um bebê recém-nascido e tudo mais. Você pediu licença, não pode, essa criança, eu falo isso tranquilamente, que minhas sobrinhas já estão nas redes, só tem uma mais velha que está com perfil próprio, as outras ainda são crianças, não tem. Mas aí a gente vê, por exemplo, umas coisas que são do universo totalmente privado daquela pessoa, aliás, né? Eu não exporia nenhuma da minha mãe, nada da minha mãe, nada da minha tia, nada das minhas irmãs, por exemplo, se elas estivessem doentes. Aquilo tem que ser mais fechado, tem que ser mais discreto, né? Eu penso assim, evidentemente, gente, eu tenho 47 anos. Quem tem 20 e 17 nasceu sob a égide dessa civilização do espetáculo que Mário Vargas Llosa tão inteligentemente descreve no seu livro, né? Então, nós precisamos ter uma reflexão sobre... eu restringo, meus amigos já sabem, os mais próximos, eu tenho muito cuidado nos grupos, principalmente nos grupos de WhatsApp. Eu peço, quando me colocam, eu disse, olha, eu não aceito receber mortos, feridos, coisas degradantes, não aceito nada que denigra a imagem de ninguém sem que isso esteja realmente comprovado. A gente precisa ter esses cuidados todos, né? Agora, é o tipo da coisa,
se vocês nasceram nesse tempo de superexposição, nós também, junto com vocês, estamos vivendo em tempos de superexposição. E quero encerrar dizendo o seguinte, eu não sei se é porque eu faço isso em casa, quando eu não quero ver um programa, eu desligo o controle remoto. Quando eu não quero mais seguir um perfil que não me interessa, eu bloqueio, dou um unfollow e por aí vai. Quem cuida da vida da gente é a gente. Não sou eu, nem o professor Kleber, nem Lídia, nem o professor Pablo, nem sua mãe, nem seu pai. Quem decide o que vai ser postado, que imagem eu vou ter de mim mesmo, somos nós. Volto a dizer, sem nenhuma caretice. E os mais íntimos sabem que na noite, em finais de semana, eu bebo minha cerveja, eu vou para festas e tudo mais. Raramente, eu não me lembro realmente, eu não tiro foto com bebida alcoólica por um motivo só, porque eu tenho sobrinhas pequenas que elas podem ver, entendeu? Que eu não acho que seja um momento para discutir sobre bebida alcoólica com uma menina de 6 anos. Tá certo? Eu faço isso, mas eu faço isso também, não nego a ninguém, porque eu sei que as empresas estão vendo os nossos perfis. E alguém, futuro, alguém que queira me contratar para um projeto, para um trabalho, para um emprego, pode dizer, não, esse cara bebe demais. Aí a gente precisa ter controle. Já que a vida é pessoal, tá na boca de todo mundo, como se dizia antigamente, já que a privacidade não é mais cultivada, precisamos refletir muito. Mas acredito que essa é uma decisão individual. E principalmente é o seguinte, você precisa prestar atenção, porque o caminho que você faz nos seus perfis sociais é um caminho que revela quem você é. Então, quem você é? O que é você, Kleber? O que é você, Márcio? Você é aquilo que você posta. Qual é a sua ideologia? Vai estar lá postado. E até mesmo quando você não posta, você revela sobre você. Porque você está dizendo que você não gosta ou você prefere se abster do debate político. Então, assim, o que acontece é que aquilo que você posta, a trajetória que você traça nos seus perfis, nas mídias sociais, revela muito sobre aquilo, o modo como você enxerga o mundo, né? E definitivamente parar com essa ideia de que uma coisa é o mundo virtual, outra coisa é o mundo real. Segundo os principais pesquisadores da cibercultura, não existe diferença nem dissociação entre virtual e real. A diferença que existe, única, é a diferença entre digital e físico, ambos pertencendo ao mundo real. Passando a limpo. Bora lá. O quadro que Pablo botou o nome sem eu saber, ia botar Passando a limpo. Passando a limpo. Ia colocar o quadro Mandando Pessoas para o Goulart. Mandando para o inferno. Pronto, a primeira é uma notícia que circulou bastante aí, principalmente para quem tem pais ou cuida de crianças menores que assistem o YouTube Kids, que saiu em uma revista de grande circulação que dizia que o Momo, que é um boneco de autoria, se não me engano, japonesa, ele estava aparecendo em vídeos de slime dentro dos canais do YouTube Kids e ensinava as crianças a se suicidarem, disse uma mãe. Essa que é a mãe, que é professora, ela relata crescer como descobriu que a filha teve acesso ao boneco assustador quando assistia algum dos seus vídeos favoritos no aplicativo. E essa notícia foi uma notícia que circulou muito aí nas redes sociais. E aí, galera daqui desse nobilíssimo podcast, foi uma notícia que é fake ou uma notícia verdadeira? Tem embasamento isso aí ou não? E o Momo tava atacando o WhatsApp ano passado, né? Era uma espécie de jogo, né? Com adultos. Aproveitaram a imagem para fazerem outro tipo de brincadeira pesada, né? Com as crianças.
Inclusive incentivando, né, ao suicídio, não é isso? Nesse caso no YouTube Kids. É. No YouTube. Não, mas tô dizendo assim, como o público, o primeiro público, né, que foi os jogos pra aterrorizar, né, o pessoal mais adolescente e adulto, foi desmistificado, né, o Momo no ano passado. E aí descobriram a origem, o porquê da jogada que estava rolando por trás. Ok, não foi fácil de enganar os adolescentes e os adultos, porque, né, eles já estão mais descolados com a internet. Mas as crianças não estão, né? Então, ficou mais fácil de jogar com as crianças. Agora é doentio, né? Só que aí foi verdadeiro esse fato? E aí, eu acho que não. Você disse uma coisa e falou outra. Não, A experiência deu, né? Não, o que eu tô falando é que é mais fácil, né? De brincar com as crianças. Mas eu acho que foi alarde mesmo. Pronto. Perdão. Eu não me coloquei bem. Gente, pelo que eu li e vi na imprensa, é verdadeiro. Só se tiver uma novidade aí que vocês estão trazendo. E aí, passando aí. Eu acho que é falso. Pois é, na mesa aqui tivemos 2-1 e o 2-1 ganhou. O próprio YouTube, os representantes do YouTube chegaram e declararam que não há possibilidade disso ocorrer nos canais do YouTube, porque eles passam por um algoritmo muito severo. Qualquer imagem, por exemplo, de violência ou que quebre direitos autorais, isso daí, na hora que está fazendo o processamento de um vídeo que está subindo no canal, ele é automaticamente barrado. Se você tentar mostrar uma imagem de, por exemplo, pedofilia, decapitação, alguém ensinando suicídio, ou até mesmo se você colocar a palavra suicídio em uma marcação ou em algum áudio, isso aí ele passa por uma análise pesadíssima durante o processamento, antes do vídeo subir. E se tiver realmente alguma imagem ou alguma situação que venha demonstrar isso daí, uma imagem de violência, esse vídeo ele não é upado. E se insistir várias vezes, o canal é banido. Porque vai ferir as diretrizes de comportamento, enfim, de conduta dos canais no YouTube. Porque aí se você fere, primeiro, ou você tem o seu canal banido, ou você tem suspenso, ou se você tem um canal rentabilizado, ele passa por um processo de análise pesadíssima. E desrentabilização, ele perde a rentabilização. Só para você ter uma ideia, por exemplo, o canal do Nando Moura, que é o canal do Nando Moura, ele estava divulgando fake news, dizendo Stalin ganhou 2 prêmios Nobel, divulgando coisas sobre vacina. E o YouTube simplesmente, como era já vídeos que tinham subido, o que é que o YouTube fez? Puniu o canal, tirando a monetização. Por aí vocês têm ideia porque o YouTube ele faz uma vistoria pesadíssima em cima disso. Alguns youtubers e pessoas aí da mídia disseram que isso aí foi mais uma jogada da Rede Globo, porque sabe que na Europa já está tendo essa semana a questão lá da aprovação da lei de direitos autorais sobre a internet. Como uma lei que vai abranger apenas a Europa, precisava também de uma jogada dessa de marketing mais aqui pela... E que nós falamos sobre isso já em podcast anterior. Falamos isso sobre um podcast. E com relação a isso, precisaria também ter um movimento contra mídias sociais dentro da internet aqui na América Latina. E acharam um bode expiatório. É claro que tentaram achar esse vídeo de slime aí com esse Momo e não encontraram. E vamos para mais uma aqui, rapidinho aqui. Mano. Essa daqui é de virar o troncho. O Facebook expôs a senha de 600 milhões de usuários internamente dentro da própria rede interna. O Facebook admitiu que as senhas armazenadas não tinham cuidado, recebiam criptografia no banco de dados, e dessa forma mais de 2.000 funcionários do Facebook eles tinham acesso direto a essas senhas e poderia de uma forma ou de outra acessar a rede social da pessoa, porque não tinha segurança nenhuma sobre essas senhas de 600 milhões de usuários. Essa notícia foi uma notícia verdadeira ou uma notícia falsa? Acredito eu que seja notícia falsa.
Eu vou apostar que é verdadeira dessa vez. Embora eu acho que o Facebook seja bem seguro, né? Mas é verdadeira. Tivemos um voto a favor, um voto contra e um voto neutro. Uma abstenção. Não soube dessa notícia. É uma notícia que saiu no site tectudo.com, dia 24/3/2019, agora, e é uma notícia verdadeira. Um site de confiança. Na Europa mesmo já está rolando até um processo pesado contra isso, porque como é que eu faço foi uma liberação. Eles entraram na minha senha para eu poder processar? Porque, logicamente, gerou uma crise, porque demonstrava que mais de 2.000 funcionários do Facebook poderiam ter acesso à conta de quem quisesse, dentro desses 600 milhões que não tinham a senha criptografada. É tanto que saiu até a notícia... Como é que eu sei se a minha é criptografada? Você sabe? Na verdade, originalmente todas são, né? Originalmente todas as senhas são criptografadas, porque eu acredito que seja uma condição para que o usuário possa estar seguro e tenha privacidade. Inclusive existe termo de privacidade. Existe termo de privacidade no Facebook. Pois é, mas segundo a notícia, desde 2012, 600 milhões de senhas não recebiam esse devido cuidado. Ah, é? Então tá. Vamos para as perguntas dos nossos seguidores aqui. O pessoal focou muito na questão da violência. Bauman também. Bauman foi bem citado. Aquele velho safado. Comunista. Eu acho que o pessoal usa bastante Bauman porque, dando uma lida aí, eu estudei Bauman na faculdade, né? Mas dando uma lida nos outros sociólogos falando a respeito das redes sociais, a maioria deles vê pontos positivos na rede social como uma comunidade, né? Uma comunidade virtual, o Pablo falou já que se confunde com a realidade, né? Se funde com a realidade. E é uma forma de evoluir, né? Como comunidade, enfim. E Bauman é o único sociólogo desses que eu li que ele traz pontos negativos em relação à comunidade da internet. Nessa questão do distanciamento, né? Do agora, da pressa, enfim, do automático e especialmente da distância física entre as pessoas. E eu acho que é por isso que citam tanto Bauman, porque Bauman ele é mais reflexivo no ponto negativo em relação às redes sociais. Mas o que eu ia falar é o seguinte: eu também gosto muito de Bauman, inclusive tenho livros dele. Só que é uma coisa que eu falo muito para meus alunos, que é o seguinte: não comprem Bauman tão barato, porque Bauman ele segue uma vertente ligada a uma vertente pessimista sobre a utilização das mídias. Por exemplo, a ideia dele tá centrada na questão da fragmentação do indivíduo em relação ao seu passado. Ou seja, ele não tem bases ou âncoras sociais, que é o termo que Bauman usa, ele não tem as âncoras sociais necessárias para fundamentá-lo e fazê-lo como um sujeito, vamos dizer assim, pleno. Ele sempre é fragmentário, ele é um sujeito em constante transformação. E essa fragmentariedade dele faz com que, por exemplo, Bauman considere que o sujeito contemporâneo da modernidade líquida ele não tenha compreensão sobre o que é sentimento de amizade. Para ele a amizade é relativa, segundo Bauman diz. Aí você já vai ver o pessoal da vertente, por exemplo, o Pierre Levy, André Lemos, Manuel Castells. Eles vão identificar uma outra perspectiva. O que existe, na verdade, Manuel Castells talvez seja um pouco mais crítico a isso, mas o que existe é um processo de reconfiguração da noção do indivíduo em relação à realidade. Então, essa reconfiguração perpassa uma série de questões. Como ele entende o que é amizade, como ele entende o que é bom e o que é mal, como ele entende como ele deve se comportar diante das pessoas. Então, assim, na verdade, o que existe nesse processo de conectividade, de relações estabelecidas nas mídias sociais e as pessoas se comportando ou construindo seu comportamento das mídias sociais, está ligado a um processo de reconfiguração, ou seja, uma reinterpretação do indivíduo sobre a realidade. Então ele passa por essa transformação.
É isso que eles defendem. Então, nesse sentido, e afirmo sem qualquer medo de estar errado, Bauman está equivocado. Por isso que eu falo, não comprem Bauman tão barato. Existem ressalvas que merecem e devem ser feitas. A Jussara, só tem Jussara aqui, é acadêmica de fonoaudiologia da Paraíba. A gente tem uns seguidores assim que, sabe, o pessoal, o médico, um fonoaudiólogo, a galera que curte aí na história. Então a Jussara falou o seguinte, essa vai para Márcio Fabiano, começa. É notório que muitas pessoas não sabem mais diferenciar a opinião de ofensa, e isso torna-se mais intenso nas redes sociais, pois esta está sendo associada a um lugar de libertinagem, onde pouco importa a harmonia entre as pessoas, onde o que mais importa é a lacração, a qual pode facilmente ser sinônimo de desrespeito. Inclusive lacração que a gente comentou no programa passado. Muito bem, Jussara. O que eu queria lhe dizer era o seguinte: reparem nas palavras que você usou, né? Libertinagem, lacração, não é? Ofensa, opinião. Vamos lá. Opinião é aquilo que eu tenho baseado em todo o meu conhecimento teórico, empírico, é aquilo que eu li, estudei, vivenciei, experienciei durante a minha vida para poder falar sobre algo. Márcio, eu tenho opinião sobre política, eu posso opinar sobre a minha fé, eu posso opinar sobre história, um pouco sobre história do Brasil, um pouco sobre cinema e um pouco sobre alguns assuntos que me interessam. Discordar de mim, alguém que discorde de mim ou eu discordar de alguém, realmente é preciso que haja um acordo de cavalheiros e damas aí, porque nada pode ser ofensivo. Há algumas expressões artísticas que não me tocam de maneira nenhuma, mas eu não posso xingá-las ou ofender quem as aprecia só pelo fato de eu não apreciá-las. O que acontece é, por falta justamente, meu avô utilizava uma palavra maravilhosa, Jussara, e você como paraibana, eu como baiano, não sei se você é do interior, já deve ter ouvido falar essa expressão, por falta de tutano na cabeça, como se dizia no sertão, como se diz ainda com o pessoal mais velho. O que é o tutano na cabeça? É a sua massa, é o seu conteúdo, é tudo aquilo que você tem para que você se expresse de alguma maneira. Por falta de tutano, as pessoas estão simplesmente dizendo gosto, não gosto, lacro, não lacro, presta, não presta, é do bem, é do mal. Isso não existe. Desde que o mundo é mundo, sempre houve bipolaridades, tripolaridades e, mais que isso, multipolaridades entre diversas expressões, diversas maneiras de se viver o cotidiano, né? Quando não houve, quando ficou só na lacração, quando faltou o debate, quando faltou o argumento, quando faltou o tutano, deu no que deu. Aí você vai pedir aí apoio aos nossos colegas historiadores, ou você mesmo vai aí acessar os seus livros, os seus professores, os seus canais de pesquisa e vá atrás do que foi que aconteceu na Idade Média, do que foi que aconteceu na Guerra de Secessão nos Estados Unidos, do que foi que eu estou dando exemplos, um mais pesado, outro pesado também, mas nem tanto, o que foi que aconteceu com o nazismo, o que foi que aconteceu na Primeira Guerra. Quer dizer, quando faltou o argumento, quando faltou o debate, quando uma ideia só, uma expressão só, que se impôs às outras, seja ela filosófica, religiosa, bélica, né, ou higienista, como foi no caso dos nazistas na Alemanha, lá no período entre a Primeira e a Segunda Guerra, a gente sabe exatamente no que deu. Uma opinião só deu em várias coisas ruins, nazismo, fascismo, quase que os americanos lá se dividiram pela Guerra de Secessão e por aí vai. O que nós precisamos defender é a inteira e total liberdade de nós termos a expressão. Mas, por exemplo, eu e o professor Kleber, a gente brinca muito. Alguns personagens da história recente, da política internacional, ele defende
Ele defendeu aqui, não no programa, nem em nossas conversas, eu não defendo esse personagem. Nem por isso a gente se odeia. Porque eu respeito o pensamento dele, entendeu? E eu preciso respeitar o pensamento dele. E, gente, é salutar. É muito legal que tem alguém do meu lado que não é exatamente igual a mim. Mas o cara é pai, o 3 filhas, o cara come pizza, o cara pega ônibus, pega barquinha, o cara tem uma barba, cultiva uma barba, o cara vai na padaria. Ele simplesmente, sobre esse personagem, ele não concorda, não tem a mesma opinião que eu. Pronto, encerramos o assunto sem nenhum ficar com melindres. Eu não fui para casa dizendo, mas que Kleber é chato, que Kleber é impertinente. É nesse sentido, minha gente. É muito mais legal quando a gente tem algo diferente e a gente possa respeitar. Sabe qual é a solução para isso, Jussara? Você está trabalhando, está batalhando, viaje. Está na Paraíba, vá para o Ceará. Está no Ceará, vá para a Amazônia. Se você puder, vá para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a Lituânia, para a Tanzânia. Acho que quando a gente conhece uma outra cultura, mesmo que seja o vizinho do lado, nós aqui estamos em Juazeiro, do outro lado é Petrolina, que tem uma outra realidade também cultural, a gente percebe que o outro tem uma maneira de viver, mas que merece viver como a gente vai. Menos lacração, menos grito e muito mais diálogo, em homenagem ao meu avô branco, muito mais tutano. Kleber Roberto, eita, falei alto demais. Kleber Roberto, Oi. essa vai pra você. É do Flávio, deixa eu ver aqui. Flávio dos Santos, que já vem recorrentemente participando dos episódios aqui, mandando suas perguntas, mandando suas falas. Inclusive, eu acho que eu não repassei pra vocês, ele ouviu o programa anterior e elogiou bastante a equipe. Disse que gostou muito do trabalho e que, enfim, tá seguindo a gente, né? E ele falou, participou mais uma vez. Inclusive, aproveitando o ensejo, o Pablo Henrique escreveu também aqui: eu sou muito fã desse trabalho maravilhoso que estão fazendo. Adorei também a volta das playlists. Se possível, nos próximos podcasts, coloque o link da playlist na publicação. Estamos devendo isso, tá? Então, mais aí um elogio pra galera. E aí o Flávio falou o seguinte: é uma pergunta interessante, tem múltiplas respostas. As eleições de 2018 foram decididas através desse mundo virtual e não do debate de 10 propostas. Sendo assim, eu considero que a política no Brasil atualmente está adormecida. Às vezes, tenho a impressão de que estamos vivendo esses 90 dias de 2019 a realidade dentro da série britânica Black Mirror. Claro, o mundo virtual, sobretudo as redes sociais, é interessante e bastante proveitoso. E, por sinal, aqui estamos debatendo através desse canal. Entretanto, com a quantidade de informações que se recebe através dela, há de ter o cuidado na checagem dos fatos. Por incrível que possa parecer, muita gente acredita que as redes sociais estimularam o ódio na sociedade do século XXI. Humberto Eco, em uma de suas entrevistas, disse que as redes sociais deram voz aos imbecis. Eu diria que as redes sociais serviram apenas como microfone que ampliaram essas vozes que vociferam pelo mundo. E sintam-se abraçados, porque ele disse um grande abraço à equipe. Flávio Santos, excelente comentário, viu? Antes de mais nada, agradecemos aqui o elogio, a equipe toda aqui. Manda um abraço para você. Uma salva de palmas! E sempre agradecemos a participação de todos aqui, mandando perguntas para o nosso podcast. E é exatamente isso. O que ocorreu na eleição de 2018 foi algo assim novo para os padrões brasileiros. Porque muitos políticos, muitos até marqueteiros acreditavam que seria uma campanha eleitoral nos moldes antigos. Grandes propagandas na TV, grandes tempos no horário eleitoral, e não se viu isso, que o candidato que venceu não foi o candidato que era maior tempo de TV ou tempo de propaganda eleitoral, foi o político que tinha mais seguidores nas redes sociais. Essas redes sociais, elas infelizmente
como você comentou aí na sua postagem, e como também dito por Humberto Eco, ele acabou dando voz a muitas pessoas, acabou dando voz a todo esse preconceito, acabou dando voz a todo o radicalismo, pois muitas pessoas utilizam as redes sociais, tanto Twitter, Facebook e Instagram, principalmente o Facebook, que infelizmente está cada vez mais se tornando uma rede nociva. As pessoas utilizam essas redes sociais como se tivesse uma espécie de vidro fumê, onde a pessoa ela pode gritar, xingar, ela pode usar seu preconceito, seu racismo, seu ódio, mas a pessoa do outro lado não vai ver ela porque ela está com um vidro fumê em sua frente. E as redes sociais acabam dando isso, dando, digamos, essa segurança para essa agressão. Logicamente, a justiça vai aí processando várias pessoas por incitação ao ódio, por racismo nas redes sociais, mas esse ódio ainda continua aí vivo, né, nas redes sociais. E, infelizmente, é algo que está cada vez mais danoso, porque infelizmente, há cada vez mais essa divisão dentro das redes sociais. Não existe argumento dentro das mídias sociais, não existe a conversa. É cada um querendo impor o que você pensa. O que eu penso é o correto. Eu penso que a esquerda vai ser boa e a direita tem que morrer. A pessoa da direita pensa a mesma coisa. O meu partido é que é o correto, eu é que sou correto, o pessoal da esquerda é que tem que sair do Brasil, é que tem que morrer. Ou seja, não existe argumento. E isso é o que vem prejudicando muito o diálogo dentro do Brasil. Porque isso daí acaba saindo das redes sociais e indo para a sociedade. Isso aí acaba causando divisões que não existiam em nosso país. Esse ódio tão gratuito, que muitas vezes era até mesmo, digamos, guardado ali pelas pessoas dentro da zona mais profunda do seu coração, olha eu filosofando, esse ódio que era guardado ali na zona escura, na deep, isso, guardado ali na deep web dos sentimentos da pessoa. A deep web do coração. A deep web do coração, ela agora está na superfície. A pessoa mente, ali, né? Porque as pessoas nem coração têm. A pessoa agora, ela não pensa duas vezes em chegar ali, ver uma postagem, por exemplo, de vou citar aqui mesmo, por exemplo, da antiga candidata a vice-presidente, Manuela Dávila. Se ela faz uma postagem, 10 pessoas elogiando e 20 criticando apenas pelo ódio. E isso aqui é uma... exatamente. Criticando pelo ódio e não pela ideia. A gente não precisa gostar do Manuela, mas a gente precisa respeitar a ideia dela. E pode postar dizendo: Manuela, olha, sobre esse assunto que você está falando no quesito economia, eu não concordo com você por causa disso, disso e disso. Argumente, tutaneie, bote um tutano nisso. Agora vai dizer: você não presta, você é vagabunda, você é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo outro. Isso daí é lacração, isso daí é fechação, isso daí é coisa do mal. Exatamente. E só saindo um pouquinho desse lado político, vemos o que ocorreu, por exemplo, ali no meio artístico, que foi o que ocorreu com Marina Rui Barbosa. Assim que começou-se aquelas acusações ali do José Loreto, que começou a ocorrer essas acusações de que ele estava traindo a esposa com Marina, o que ocorreu, algumas amigas dela, que tem bastante seguidores ali nas redes sociais, no Instagram principalmente, tiraram ela do círculo ali de amizade. E o que aconteceu? Todo mundo caiu em cima dela, dizendo que ela era culpada, que ela que estava acabando com o casamento dos outros, que ela era... Ou seja, praticamente jogando ela no mundo da lama e da traição. E se descobriu-se depois que ela não tinha nada a ver com isso aí, que ele tinha assediado ela, mas ela tinha dito não, e esse comentário acabou caindo, a esposa dele acabou descobrindo isso, e o que ocorreu, digamos, esse ataque nas redes sociais contra um artista, mas depois ninguém veio dizer: não, nós estávamos errados de atacar você. Não, todo mundo ali, opa, acabou.
Ou seja, é aquela tradicional, digamos, vidro fumê das acusações. Você ataca se protegendo. Kleber, eu gostaria de pedir a sua licença só para trazer algumas reflexões para os historiantes. Quem acaba o casamento de quem? Primeira pergunta. Segunda pergunta. O casamento é da esfera pública ou da esfera privada? Terceira pergunta. Mesmo envolvendo 3 celebridades, por que essa celeuma? Por que não ficar? Por que não lembrar que existe um casal que é pai de uma criança? Gente, vamos acabar com os pré-julgamentos. Se houve, se não houve, sinceramente, isso daí eu entendo esse mundo de celebridades, eu entendo esse cultivo às moralidades das celebridades ou as imoralidades das celebridades, mas isso é problema do Zé Loreto e da Débora Nascimento e até que seja da Marina, mas não tem que ficar tirando ou falando isso ou falando aquilo, isso é da esfera íntima, cada um sabe. Foi a exposição da Débora, né? A esposa, ela fez questão de insinuar algo que incriminasse a Marina e, enfim, as colegas de trabalho deixaram de seguir ela, teve todo esse problema. Mas, em relação às desculpas, é realmente um fato, e, inclusive, a Xuxa, ela foi novamente alvo de julgamentos e, enfim, comentários em relação a ela por conta daquele trabalho pornográfico que ela fez, né? Enfim... E aí ela novamente tocando no assunto, como ela falando que é um assunto chato e tudo mais, mas que aconteceu. É um fato, ela não tem como negar isso. Mas o que eu achei interessante, que eu nunca tinha visto antes, foi ela ter exigido desculpas da internet. Por algo que não era conta de ninguém. Né? Ela é artista, ela está submetida ao trabalho artístico, seja ele qual for. E aí, enfim, ela pediu desculpas pela maldade das pessoas, né? Eu exijo que as pessoas me peçam desculpa. Porque na hora de apontar e tudo mais, ela... Teve algum equívoco, eu não lembro. Mas o texto que eu li dela era ela exigindo desculpas na internet. Porque muitas vezes se fala, né? Jogam-se as palavras ao vento. E aquela história da pena, né? Você vai jogando as palavras ao vento e não dá pra catar depois, né? E aí o que aconteceu e tudo que foi dito já foi, mas aí ela queria que as pessoas se desculpassem, né? Ela até postou, acho que se não me engano, ela postou a foto da capa do filme. E daí ela fala, vários atores famosos que hoje... Tarcísio Meira. E aí ela fala, vários atores famosos que não são atacados por causa disso. Mas como ela trabalhou com crianças, usam isso contra ela. Mas ela estava nas prerrogativas da função dela. Era uma artista, né? Era uma atriz e estava exercendo tanto quanto os outros. Enfim, o que me chamou a atenção foi justamente isso que Kleber falou. Fala, julga, difama, mas não há o pedido de desculpas, né? Aquela questão do voltar atrás. Realmente, foi um erro. E quem é ofendido, isso faz muita diferença, né? Que as pessoas reconheçam um erro. Enfim, é isso. Lídia Verônica, sua vez aqui. É uma manifestação do Matheus. Ele disse: as pessoas precisam. Ele não diz aqui. Matheus. Esse aqui não botou, não. O Matheus falou o seguinte: as pessoas precisam entender que todas as pessoas que mexem na internet. As pessoas precisam entender que todas as pessoas que mexem na internet são pessoas e não máquinas. Por isso merecem respeito. É porque como existe a frieza de todo o material que nós usamos para nos comunicarmos, a gente esquece que a gente está de frente a uma pessoa. Mesmo que seja uma tela fria, seja um celular frio, seja objetos do quais nós usamos para nos comunicarmos, o
o diálogo está sendo feito com outro ser humano. Então eu acho que é nessa questão que Bauman, inclusive, fala sobre a questão do distanciamento das pessoas. Ao passo que a internet une pessoas que estão longe, elas distanciam as pessoas que estão perto, por causa desse contato direto e constante com objetos e não com seres humanos, acredito eu. Então, a sensibilidade ela acaba se perdendo aí, né? Eu falei no outro podcast sobre a valorização da vida e também está relacionado a isso, essa questão do desvalorizar a vida do outro, porque estamos de frente a uma máquina, estamos de frente a um aparelho, a um objeto e não olho no olho. Eu estou sentindo o calor daquela pessoa, eu estou vendo as emoções dela. Eu gosto de falar que o WhatsApp, eu acho que eu li isso em algum lugar, mas eu sempre falei isso, que o WhatsApp é uma fonte de mal-entendidos. A gente lê de acordo com o nosso humor. E às vezes a gente responde de acordo com a energia que a gente está sentindo naquele momento. E muitas vezes a pessoa não estava sendo irônica, a pessoa não estava sendo sarcástica, a pessoa não estava sendo maliciosa. Mas como a gente está no estresse, a gente acaba respondendo o outro pelo que a gente sente. E não exatamente pelo que a gente leu. E aí a pessoa que está do outro lado também vai receber a mensagem de acordo com o que ela está sentindo e não exatamente como ela está lendo. Enfim, o ruim das redes sociais é que essa comunicação, ela, ao passo que aproxima, ela acaba distanciando os sentimentos. E por aí é que vai as más interpretações, a questão da indiferença. Porque eu estou olhando só o meu lado, literalmente. Esse é o meu lado, esses são os meus sentimentos. O que está na minha mão é frio, o que está na minha frente é frio. E do outro lado eu esqueço que existe uma vida. Sentimentos, calor e tudo que eu também sinto. Ok. Márcio, essa é uma reflexão bastante interessante. Acho que todo mundo vai se manifestar. A Carla Oliveira falou o seguinte: as redes sociais deram às pessoas a forma de tornar a mentira algo relevante e tornar a verdade inimiga. Misericórdia, cara. Carla, eu simplesmente vou lhe responder da seguinte maneira. Vou passar alguns dias refletindo sobre isso, tá? Carla, você arrasou. Porque a gente hoje, por não saber mais distinguir o que é mentira, o que é verdade, a gente vive numa linha tênue que acaba nos desencorajando, né? De participar dos movimentos, às vezes de emitir opiniões, de expressar. Bom, eu acho que tem uma coisa boa nesse tudo. A gente tem sido obrigado a se tornar mais cauteloso em relação a tudo, aos cuidados. Exatamente isso que Lídia Verônica acabou de falar aqui, onde ela diz muito bem, onde ela explicou muito bem essa questão, que do outro lado tem uma pessoa e nesse contato entre uma e outra existem sentimentos. A rede social pode ser fria, o teclado pode ser frio, mas o que é escrito tem um sentimento, como ela falou. Tô de mau humor, tô irritada, tô de TPM, chutei quebrei meu pé no jogo de futebol, tem várias coisas, não estou afim de responder, e isso pode causar esses desencontros, né? Eu me preocupo muito, Carla, com essa questão da verdade e da mentira. Hoje eu leio uma notícia, eu vou atrás da mesma notícia em mais pelo menos 2 fontes, para eu poder, principalmente quando são notícias, fatos políticos, para eu poder saber se aquilo realmente está acontecendo, e mesmo assim você fica com um pé na orelha. Mas sabe como é que a gente convive com isso, Carla? Praticando a nossa verdade, certo? E o que é a nossa verdade, a minha verdade, a sua verdade? Eu acho que a verdade é aquilo que, principalmente, que você de transparência para com o outro, de respeito para com o outro, né? E aí a verdade sempre prevalecerá. Mas vou dormir pensando nisso, viu, Carla? Arrasou.
eu queria que Lídia fizesse um comentário para algumas pessoas, de um modo geral, que falaram sobre isso, tá? Por exemplo, o Leão Ferraz, ele comentou aqui: líquidas e superficiais as relações humanas, factoides de uma vida vazia, procurando dar sentido. Aí nos stories, algumas pessoas comentaram coisas do seguinte aspecto aqui. O Laerte comentou: modernidade líquida. A Elisa Souza comentou: com toda certeza eu ia usar a modernidade líquida de Bauman. Enfim, pessoas que se manifestaram sobre essa questão da liquidez. E aí abro para você se manifestar. Incrivelmente que este homem que media esta roda foi o moço que me apresentou Bauman, né? Então chega a ser estranho eu falar de Bauman, assim, mas eu sou realmente uma fãzinha de Bauman. Inveja de Bauman. Mas é como eu falei antes, né? Sobre os sociólogos que debatem o assunto das redes sociais, como comunidade e tudo mais, Bauman é o mais crítico, né? Ele é mais detalhado nessa questão dos relacionamentos. Inclusive o relacionamento de bolso, né? Que traz uma matéria falando sobre Bauman e o relacionamento de bolso. Que a gente pode levar para em vários outros sentidos, não só no relacionamento amoroso, mas no relacionamento em geral, né? Com a comunidade. Amizade, relações de trabalho, tudo, né? Você tira e bota do bolso a hora que você quiser. WhatsApp mesmo. A gente seleciona qual conversa que a gente vai responder. Não é todas que a gente abre e responde. Olha, tanto de grupo e gente falando comigo. Vou falar com todo mundo agora. Não. Vou falar com meu crush agora primeiro. Depois eu respondo todo mundo. E isso acaba sendo um relacionamento de bolso, né? Por causa do uso da forma que achar necessário ou na hora que quer. Bom, Bauman, na liquidez das redes sociais e do mundo virtual, enfim, ele é muito crítico com essa questão da distância física, né? E da forma como as pessoas, digamos assim, acabam usando umas às outras para que elas possam saciar aquele momento e, enfim, a partir do momento que elas não servem mais, a gente tá a um clique de distância, né? A gente bloqueia, pronto, já não temos mais contato. A gente adiciona, pronto, faz parte da minha comunidade. Eu acho que Pierre Levy, Pavão, que fala sobre essa questão que as redes sociais, elas não estão ligadas diretamente a afinidades, mas a interesses em comum. Eu não preciso estar ligado sentimentalmente a alguém para ter os mesmos interesses. E é isso aí que eu acho que acaba unindo as pessoas e separando elas a partir do momento que desagrada ou não gosta mais, não existir aquela vontade. Os contatos são sempre muito imediatos, assim como a internet. Tudo está a um clique de distância, né? E os relacionamentos acabam entrando nessa dinâmica, né? Do imediatismo, do instantâneo, do agora, da pressa, do agora serve, depois não serve. E aí as pessoas acabam se distanciando, se fechando. No Twitter, é uma rede social para pessoas solteiras, né? A gente brinca, o pessoal do Twitter, que as pessoas estão no Twitter para serem amargas, para desabafar, e a quantidade de gente que fala no Twitter sobre essa inabilidade de se relacionar é absurda. Praticamente a massa do Twitter pessoas que não sabem se relacionar com qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de relação.
As pessoas estão no Twitter reclamando e falando da incapacidade que elas têm de se relacionar com o mundo real. Enfim, a gente também tem o Tinder, tem o Happn, enfim, aplicativos de relacionamento que também são exemplos da liquidez de Bauman, né? As redes sociais está muito nessa questão do monitorar. E como a vida real se funde com a virtual, a gente acaba se tornando superficial nas relações reais. Por conta desse imediatismo, do instantâneo, do clique, do bloco, enfim. Então, Bauman, ele fala muito sobre a liquidez, porque a vida ela vai fluindo, né? Ela flui numa rapidez como a internet hoje em dia, né? Mas uma coisa assim, eu não vejo Bauman assim tão negativo. Eu acho que Bauman é realista. Ele é mais na questão, olha, está acontecendo isso. Ele não está julgando, né? Não está dizendo, está errado, você fez isso errado, porque não se trata a pessoa assim. A gente tem essa consciência porque a gente sabe que é importante manter as pessoas na vida, enfim. Manter as relações reais. Mas é o que acontece hoje, a fluidez. Cuidado a utilizar esse conceito, relações reais. O que eu quero dizer, relações físicas. Porque é isso que eu falei anteriormente. Essa questão do contato físico que muda as emoções. Mas então você faça o binômio físico-digital. Não faça ok. o binômio físico-real, não. É porque eu sou de uma geração, né, que esse termo real, porque hoje a internet se funde muito com a nossa vida prática, digamos assim, né? Mas essas gerações mais novas, elas têm já um contato, elas cresceram dentro da internet. A gente já tem dois lados, a gente já conhece dois lados, e por isso que a gente faz essa comparação do real com o virtual, porque a internet entrou em um determinado ponto da nossa vida. Então a gente faz essa comparação, gente, com o real e o virtual por causa do que já foi vivido antes da internet. Vocês que já estão com a internet desde o primeiro passo, soa estranho dizer real e virtual. Mas enfim, trazendo para as relações práticas do seu cotidiano, enfim, as relações pessoais, agora eu me perdi na minha raciocínio. Mas é isso aí. Bauman, ele é o maior sociólogo, né, da atualidade, que vai trazer essas questões negativas sobre a comunidade virtual e sobre a perspectiva da comunidade prática ou da comunidade física da gente. E eu acho que Bauman realmente é uma boa referência para se usar, já que ele traz uma contrapartida em relação aos outros sociólogos sobre a comunidade virtual. Mas que não deve ser comprado tão barato. Ele não deve ser comprado tão barato, como o Paulo fala, na sua totalidade, né? Ele deve ser questionado em determinados argumentos, como todos os outros, que é o que Bauman faz, né? Ele é o contraponto de todos os positivos, dos olhares positivos sobre as redes sociais. Mas ele também deve ser questionado. Inclusive porque a internet, a vida online, ela é uma atualização da comunidade, como chamou a comunidade real. A gente vive online, a gente está dormindo, nosso celular está conectado, nossa vida está rolando, porque está tudo registrado na internet. A gente está dormindo e as pessoas estão sabendo o que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente fez o dia inteiro. Estamos dormindo, mas a internet está lá divulgando a nossa vida. Ou seja, a gente está online 100%, o dia inteiro, 24 horas. Não, é porque ele estabelece uma relação pessimista, real, virtual, que não cabe, por exemplo, ao contexto das relações humanas.
a ideia é o digital e o real, o digital e o físico fazem parte do mesmo contexto real. Eles não se separam. E aí é onde eu concordo muito com o Pierre Levy quando ele diz o seguinte: a tecnologia ela não cria novas sociabilidades, ela reconfigura essas relações. Por exemplo, uma das suas relações, mas Bauman não considera isso. Para Bauman, a tecnologia quebra sociabilidades e cria novas, que é um erro conceitual. O que acontece? A tecnologia ela reconfigura essa relação. Por exemplo, você estabelecia uma relação de ir ao banco. Você ia ao banco pagar o boleto da luz. Com o processo de informatização e de digitalização do processo bancário, você pode fazer isso em sua casa através do seu celular. Não é que você criou um novo jeito de viver. Você continua vivendo pagando boleto. Porém, essa relação já não é mais você ir até o banco, ficar na fila, jogando conversa fora com outras pessoas. Você vai ficar em sua casa. Então, não é que quebrou, reconfigurou. Então, essa é a questão. E que deve ser levado em consideração. Por quê? Quando você entende que é uma reconfiguração, você também entende que o modo como você fala com alguém no Facebook é o mesmo modo como você fala com alguém pessoalmente. O efeito é o mesmo. Não é que você está falando com alguém que não existe, você está falando com alguém que existe. E se você está falando isso para ela aí, você pode também falar pessoalmente. E isso é uma questão ligada, por exemplo, à responsabilidade. Você tem responsabilidade por aquilo que você fala para alguém, um comentário que você joga para alguém, ofensivo e tal, não sei o que. Muitas pessoas dizem, não, eu sou anônimo na internet. Mentira. Isso já caiu há muito tempo. Tipo, você entrava no bate-papo da UOL. Tem muita gente que tá ouvindo que não sabe nem o que é isso. Você entrava no bate-papo da UOL e você ficava anônimo porque você criava um nome fictício. Hoje isso não é assim tão fácil. Hoje o pessoal cria fakes. Você é rastreável. As pessoas descobrem qual foi o computador que você usou para fazer aquela postagem. Então, assim, quem acha que está vivendo no mundo fictício precisa entender. O binômio não é real virtual, o binômio é digital físico. É esse o binômio. Não, e outra coisa. É que você falou aí dessas questões da tecnologia, né? E é engraçado quando a gente que é de uma outra geração, não tão distante das de vocês, que a gente via os filmes antigamente, e esse negócio de hacker e tudo mais, e era algo meio que incansável, né? Inalcançável. E hoje em dia é a realidade da gente, né? Coisas que passavam no filme Missão Impossível, que pra gente era impossível, hoje em dia é super normal, né? Coisas Wi-Fi, Bluetooth é coisa do passado. E quando saiu coisas Bluetooth era tipo, uou, né? Estamos a um passo de, sei lá, chegar em Marte. E hoje em dia, né? Só fazendo esse comentário porque eu achei engraçado você falando aí sobre tecnologia e pensar que tantas coisas são possíveis hoje que a gente imaginou que nunca seria, né? E aí eu trago pro Black Mirror, que o Flávio Santos falou? Quem foi que falou do Black Mirror? Que eu tuitei sobre isso depois que o Bolsonaro publicou aquele vídeo escatológico, como ele fala, e sobre Golden Shower. Gente, estamos a um passo, né, daquele episódio com porco. Porque absurdos estão acontecendo, né? E graças à internet a gente está podendo ter acesso às ideias mais mirabolantes e absurdas, inclusive do nosso chefe, né, do executivo. E o efeito Bolsonaro é explicado em outro episódio de Black Mirror. É Valdo. Né? Que é o personagem que é criado e o pessoal vota nele como protesto em relação à política britânica comum, entendeu? Bom, eu vou agradecer a todas as pessoas que fizeram comentários aqui, né? Poli Lima,
Daniel do Nascimento, Vitor Silva, enfim, Dani Branca, eu tô falando, são os arrobas mesmo aqui, Dani Branca, Rodolfo Capuzzo, entre outras pessoas, inclusive a Valéria Adriana, nossa querida colega, sócia, que também comentou aqui, né? Enfim, tempo é escasso e vamos para os pinga-fogos. Pinga-fogo pro Márcio. Grande Márcio, professor Márcio. Essa daqui eu acho que envolve um pouquinho da questão da sua área, que é marketing. Eu vou citar alguns números aqui de seguidores de alguns artistas e esportistas nas redes sociais. Justin Bieber tem 106 milhões de seguidores, Taylor Swift 115 milhões, Beyoncé 126 milhões. Casos brasileiros, Ivete Sangalo tem 26 milhões, Anitta 36 milhões e 500 mil. E os desportistas, Cristiano Ronaldo 139 milhões e Neymar 112 milhões. São números grandes, né? Absurdamente altos. E aí vem a pergunta: com esse alcance tão grande dessas pessoas, por exemplo aqui nas redes sociais, será que futuramente esses artistas ou desportistas vão precisar ainda da mídia tradicional, revistas, rádio, TV, para se divulgar ou não? Boa pergunta, Kleber. Boa pergunta mesmo. Eu, sinceramente, acho que no futuro vai haver cada vez mais convergências, né? As convergências entre as mídias, as convergências entre os online e o que restar dos offlines. Bom, isso eu não sou nenhum guru, mas eu penso que deve acontecer alguma coisa nesse sentido. Eu não acredito que a mídia tradicional vá se extinguir assim tão cedo, tão facilmente, não. Ela está tendo dificuldade, a TV está tendo dificuldade, inclusive no Brasil, ainda de entender a agilidade das redes sociais, mas já consegue, você vê que o Grupo Globo já construiu aí o Globoplay, ela já consegue oferecer conteúdos fazendo uma outra forma de que as pessoas tenham acesso, naturalmente tenham acesso pagando, né, gente? Que ninguém tá aí para fazer as coisas de graça, não. Mas eu acho que uma coisa muito interessante sobre esses números expressivos de seguidores é preciso observar o seguinte: como as marcas vão lidar com esses números expressivos de seguidores de celebridades. Algumas marcas já têm departamentos específicos para tratar seus brandings, sua geração de conteúdo, de contents, especialmente para as redes sociais, e estão já encontrando caminhos para isso. Sabe uma coisa interessante, Kleber? Quem é celebridade? Uma celebridade que tem 100 milhões nas suas costas te seguindo, eu fico imaginando essa pessoa quando acorda no café da manhã e quando bota o travesseiro de noite. Porque não é fácil, cara. Cristiano Ronaldo, notícia de hoje, dos jornais de hoje, né? Cristiano Ronaldo está sendo acusado de ter estuprado uma vulnerável nos Estados Unidos. Cristiano Ronaldo está prestes a ter o visto negado de entrar nos Estados Unidos. Parece que ele vai ter um jogo, alguma coisa aí. Imagine o impacto, se isso for verdade, isso vier à tona, imagine o impacto para a carreira dele, para o histórico dele, para os 100 milhões de seguidores dele, principalmente para as grandes marcas que apoiam ele. Então é um novo mundo, Kleber. Nós ainda estamos tentando entender. O fato é que as marcas estão mais cuidadosas, estão mais atenciosas em relação ao que elas expõem de si mesmas, principalmente para que os conteúdos sejam absolutamente verdadeiros, porque do outro lado, como muito bem disse Lídia, tem gente que é mais especialista do que os especialistas e fica ali cutucando só para ver alguém falhar. Pinga Fogo do Márcio. Cléber, querido, agora o meu pinga-fogo para você. Em tempos de nudes,
conteúdos pornográficos, disseminação de obscenidades. Você como professor de história, você como sertanejo, como observador, nós tendemos a ser mais conservadores, mais libertinos ou mais defensores de que cada um assuma as suas responsabilidades? Uma pergunta que abrange muito essa questão que está ocorrendo aí nas redes sociais, né? As pessoas que Deus, pátria e famílias, né? Famílias, porque gosta tanto de família que tem 2, 3 e por aí vai. Mas é natural, né? Eu gosto de Coca-Cola, eu tomo todos os sabores. Essa questão vem dessa utilização, muitas vezes, da questão das mídias sociais como uma forma exatamente de até, digamos, exibicionismo que ocorre aí. Porque muitas vezes uma pessoa ali, não estou nem dizendo das celebridades, vamos comentar mais essas pessoas que, digamos, têm um porte físico bom, bonito, e muitas vezes está ali se exibindo nas redes sociais, aproveitando, digamos, esse aporte físico, e muitas vezes isso aí acaba atraindo aquelas pessoas que, digamos, defendem essa moral. Isso aí ocorre, logicamente, muitas vezes isso aí vem a causar alguns, digamos, atritos ali dentro do seu convívio familiar, porque muitas ocorre, infelizmente, de ocorrer essa, digamos, atração pelo que não é de casa. Aquele homem vai ver aquela mulher ali, vai dizer, poxa, tem essa daqui que é minha amiga, que eu conheço, mas ela se exibe tanto, e eu estou aqui em casa com essa outra, minha esposa. Aí começa a gerar essa série de discussões, e isso aí acaba muitas vezes gerando essa questão de conflitos internos ali dos núcleos familiares, exatamente por causa muitas vezes da exibição, digamos, dessa carne em excesso dentro das redes sociais, que atrai sempre aqueles, muitas vezes, os homens que estão ali defendendo moral, os costumes, e por baixo dos panos acaba se tornando uma pessoa que se atrai por não somente, digamos, mulheres, mas muitos deles escondem algumas coisas assim dentro do armário e não aceitam revelar, devido à sociedade, devido até mesmo a alguns tabus familiares ou dentro da própria sociedade. E eu concordo com você no seguinte aspecto. Se não me engano, foi no podcast do Mamilos que elas falam sobre questão de pornografia. E elas citam um dado que é, para mim, alarmante. Porque, do modo geral, os sites fizeram a pesquisa e divulgaram, né? O Brasil é um dos países que mais consome pornografia homossexual. E homossexual e transexual. E por contrapartida, o país que mais mata. Então, eu concordo 100% com o que você está falando. Essa questão do você não assumir, e principalmente de você manter esse desejo escondido, faz com que você seja violento com aquele que se aceitou, né? E isso, a pessoa que está ouvindo a gente pode até pensar, mas agora eles estão mudando de assunto. Não, porque isso é reverberado nas mídias sociais. Os caras se utilizam dos seus perfis para disseminar informação falsa, e é um tal de mamadeira de piroca pra cá, é um tal de kit gay pra colar, com o simples intuito de destruir a imagem da comunidade LGBT. E aí Lídia falou o negócio do Golden Shower, e é bom que seja trazido à tona, porque nós somos governados, inclusive um dos nossos seguidores falou isso aqui no comentário que ele fez no Instagram. Vou pegar aqui rapidamente para falar para vocês. Devemos até lembrar. É bem acertado. Rapidinho, Cleber, só para... só para lembrar que foi Rodolfo Capuzzo. Ele disse: o Brasil elegeu um presidente que governa pelo Twitter. E eu digo mais. Teve um programa ele não governa, ele só usa o Twitter. Café da manhã. Foi o Café da Manhã, né? Que trouxe a matéria lá do jornalista que teve conhecimento de que existe um grupo, né, só para os ministros.
Ou seja, o país é governado pela internet. A gente temos até uma interferência historiante que dar fala um sobre essa bloco. questão de um bloco mesmo, porque Quero dar um bloco nesse país, nessa política. temos até a questão aí falando sobre essa questão de sexualidade política numa interferência historiante, que foi até o convidado, Marco Alessandro da Univasso. Ele também comenta sobre essa questão do governo muitas vezes se utilizar dessa ferramenta de atacar minorias, como por exemplo a minoria LGBT, nos momentos de crise do governo. Quando está acontecendo alguma bobagem, ele vai lá, ataca essas minorias para que o seu público conservador possa novamente voltar para as asas do governo. Porque esse público conservador, infelizmente, é um público conservador, racista, preconceituoso e que muitas vezes se utiliza das redes sociais para atacar e muitas vezes para ocultar algum desejo que ele sente. Kleber, e onde é que passa a interferência? Será que o pessoal conhece o nosso canal? Eu acho que o pessoal não está seguindo muito o nosso canal, mas lá no YouTube você pode ir lá no TV Historiante e tem lá muitos vídeos, tanto sobre atualidades como também assuntos de filosofia, sociologia e história. Eu queria finalizar dizendo o seguinte: você está vendo, Kleber, Pablo e Lídia, como essa superexposição tem a ver com a falta de senso sobre privacidade? Porque quando eu decido mandar um nude meu para alguém via rede social, via WhatsApp, ou o que quer que seja, é uma decisão minha ter tirado uma foto nua do meu corpo e expor esta foto para alguém do outro lado da rede social. Um homem adulto com um meio digital, certo? Que está exibindo seu corpo físico para outro. Beleza. Isso fica na esfera íntima, mas isso faz parte de um acordo entre quem manda e quem recebe. Só que no mundo digital, a minha foto nua, se meu celular for roubado, ela tem uma chance muito grande de aparecer em qualquer lugar do mundo. Isso daí já é uma decisão que às vezes a gente não tem quando a gente se super expõe, certo? Quer dizer, eu acho sensacional quando como eu falei, eu sigo ex-alunos, eu sigo alunos, eu sigo colegas publicitários, gente de cinema, eu sigo tudo aquilo que eu gosto. Eu acho sensacional quando eu vejo algumas coisas bacanas, como eu vejo como as pessoas estão construindo suas novas maneiras de trabalho. Eu sou muito interessado nisso e tudo mais. Mas superexposição, qualquer decisão sobre exposição, seja ela mínima ou super, tem consequência. Eu preciso só... Eu sei que talvez o que Lídia tenha falado sobre a questão da geração que nasceu sobre isso, é porque é uma geração que não foi preparada para tomar a decisão. Olha, você vai fazer isso, você vai mandar o seu nude, mande. Mas saiba que pode acontecer isso, isso e isso. É porque eles acreditam que a internet, o aparelho esconde eles, né? Exato. Então, os freios inibitórios, ele perde ali, porque ele está lidando com uma máquina, uma coisa fria. Ele esquece também que do outro lado existe uma pessoa maliciosa, com sentimentos ruins. Exatamente. Então, é nesse sentido, só para a gente encerrar com o tema, né? Essa questão da exposição. E, gente, aqui não é nenhuma castração, muito pelo contrário, é apenas para que você respire, abra a mente, né? O Historiante é um portal, é um caminho de acesso, são vários acessos que a gente tem para que você possa refletir sobre isso. Que a gente quer, sabe o quê? A gente quer ver as pessoas felizes. Para mim não importa se é Gretchen antigamente, se é Gretchen agora, do jeito que for. Eu sou fã de Gretchen, ela é muito louca. #Love you, Gretchen, você tá certa. Tá entendendo? A gente tem que respeitar, no fundo a gente tem que respeitar as pessoas, né? E aí, naturalmente, também eu tenho que respeitar o corpo das pessoas.
Você vai falar, cara? Fala. Não, é só uma pergunta rápida sobre essa questão da superexposição, digamos, da pessoa gloriosa. Aquela pessoa que se expõe, está sempre se expondo em viagens, em restaurantes chiques, com pratos super sofisticados, sempre de férias nos cantos mais, digamos, paradisíacos que existem. E até muitas vezes, já são até reportagens de jornais ingleses indicando que pessoas gastam fortuna só para ter essa exibição das redes sociais. Isso daí, será que não é uma das fontes de depressão da nossa sociedade? Porque muitas vezes a pessoa que está ali acessando a rede social, tirando as moedas ali do cofre para comprar o ovo na padaria, abre a rede social, de repente está aquela pessoa ali que não é cantor, não é músico, não é nada na vida, mas está ali luxando e demonstrando exatamente toda uma vida gloriosa nas redes sociais. Será que isso aí não é um fator que leva a pessoa a dizer, poxa, porque ele consegue ou não, eu nunca vou conseguir, eu sou um inútil? É inveja já. É porque assim, eu acho que vai muito da mentalidade, sabe, Cleve? Quando eu olho certas coisas assim, que pra mim são inalcançáveis, eu nem sigo blogueira, vou ser bem honesta. A única blogueira que eu sigo é da minha cidade, porque essa é a minha realidade hoje. Não, é sério, porque assim, se eu for ficar seguindo gente com essa vida glamurosa, eu vou estar me distanciando da minha realidade. Você tá entendendo? Não converso com esse tipo de realidade. Então, eu sou meio pé no chão. Então, eu acho que vai muito de mentalidade. Eu me comparar com uma pessoa que quando se formou, ganhou ações. Eu não posso me comparar com a Betina. Minha realidade é totalmente diferente da Betina. Então, seguir pessoas que estão por longe da minha realidade vão me causar frustrações diariamente. Então, acho que isso vai muito da mentalidade. A superexposição, eu me considero, às vezes, uma pessoa que me exponho bastante. Eu vivi a vida inteira em colégio interno. E todos os meus amigos moram muito longe. Então, minha vida social, ela acaba sendo online justamente porque meus amigos estão longe. É a forma deles acompanharem meu cotidiano. Eu acabando me expondo mais do que deveria na minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, eu não estou me expondo tanto assim. As pessoas não sabem como eu me sinto, né? Meus amigos sabem como eu me sinto, meus amigos íntimos sabem como eu me sinto, mas as pessoas que estão longe, elas vão saber, olha, ali o tá com um emprego novo, ali o tá namorando, né? Ali o, entendeu? Então, assim, desculpa meu apelido, né? Mas vai muito da mentalidade da pessoa. Eu não sigo pessoas que estão longe da minha realidade. Como eu falei, a blogueira que eu sigo é da minha cidade, ela vai onde eu vou, ela abastece onde eu abasteço, enfim... Não está tão longe da minha realidade, eu não me frustro diariamente ao abrir o Instagram. Embora eu tenha amigos e pessoas que viajam constantemente. Eu sei lá, todo mundo tem seus problemas, né? Eu tenho que ser mais realista, eu tenho que entender que o Instagram ele vai mostrar as coisas boas, né? Porque a gente quer registrar, a gente quer eternizar coisas boas, não coisas ruins, né? Eu não vou ficar postando foto do acidente que todo mundo ficou estupiado, horrível, né? A gente vai guardar os melhores momentos. Então, as pessoas que estão vivendo os melhores momentos, elas estão postando os melhores momentos, mas elas devem ter problemas também, né? Eu acho que é muito de cabeça, de quem vê, mais do que quem posta, entendeu? Por exemplo, eu não sigo o Partido Comunista. Mas aí tem um contraponto que tem que ser feito, que é o seguinte. Existe um fenômeno que é um fenômeno do desejo de ter aquilo que eu não tenho, que dentro da sociedade contemporânea... Inveja, né? Não vamos colocar como inveja, não. Vamos colocar como o seguinte, é uma construção de cultura, é uma construção de uma cultura de valorização daquilo que desejo. E dentro desse contexto eu vou trazer um conceito de um autor que gosto muito de trabalhar, que é um filósofo da comunicação. O nome dele é Edgar Morin. Edgar Morin tem um livro interessantíssimo que é Século XX Neurose. Já está um pouco, vamos dizer assim, desatualizado, mas ele analisa
a mentalidade do século XX de uma forma assim assertiva. Ele coloca esse processo de desejar com o conceito de voyeurismo, que é um conceito retirado de fetichismo sexual, mas que está atrelado ao desejar o outro do seguinte aspecto: eu não necessariamente quero ter esse outro, eu me satisfaço e tenho prazer em vê-lo. É o voyeurismo. E ele utiliza, o conceito é voyeurismo, retirado da questão sexual. Mas isso tá ligado... Voyeurismo. Falei voyeurismo mesmo, foi. Foi voyeurismo. E essa questão do voyeurismo, ela tá ligada ao seguinte: você não realiza o prazer de contato com a pessoa, você realiza o prazer de ver essa pessoa fazendo coisas que você deseja. Não necessariamente sexual. Por exemplo, você vê... E aí ele usa o termo ligado ao cinema e à TV. Você vê, por exemplo, a Liz Taylor numa praia paradisíaca num filme. Você sente prazer nisso. Porque você queria estar lá. Mas você se sente realizado porque ela está lá. Ok? Então você já teve. No contexto esse conceito dá para você trabalhar agora no seguinte aspecto. O que são Instagram e Facebook, se não ferramentas pelas quais você deseja o outro em uma constante relação de prazer em ver. Então, o Lídia falou que ela segue pessoas daqui. Porém, nós sabemos que tem muita gente que deseja, quanto mais distante, quanto mais além da realidade, mais você deseja. E aí a gente vai para um outro conceito que o próprio Edgar Morin utiliza no livro Século XX Neurose. Quem são essas pessoas às quais você deseja? Elas são nada mais do que olimpianos. Quem são os olimpianos? São os deuses gregos. A metáfora dele está conectada com a ideia dos deuses gregos, que são inalcançáveis, maravilhosos, eternos, que tem aquele modelo, aquela beleza toda. Então, quem são essas pessoas? São os olimpianos. E você, que é, segundo Bauman, o idiota cultural, o homem médio, que está no meio da multidão, você deseja o olimpiano, porque você quer ser o olimpiano. Mas ainda que você não seja, você já está muito feliz. Porque você está vendo as postagens, você está vendo que ele está comendo em algum lugar e você fica feliz. Olha só que coisa louca. Você vê uma pessoa, o seu olimpiano, jantando em Paris, no melhor restaurante, e você fica feliz. Você fica realizado. É um fenômeno cultural da contemporaneidade. Então, essa é a questão. Isso também está ligado às relações humanas através das mídias sociais. Por quê? Não é que essa construção seja mentira. Entendeu? Teve um rapaz que comentou que a moça, né, a Carla, que disse que as mentiras eleva-se a mentira e a verdade ela é jogada de lado e tal. Não, porque aquilo não é mentira. Na verdade, aquilo representa o seu anseio de realidade. É isso que está em jogo. Aquilo que você quer e deseja que seja realidade. Mas não necessariamente será. Então é uma coisa louca porque é um desejo constante. E é por isso que nós temos tantos embaixadores de marca, líderes de consumo, que trabalham com essa questão. Talvez indiretamente, talvez inconscientemente, mas eles se colocam como líderes de consumo a partir do momento em que eles colocam essa sua imagem como o produto. E aí a gente chega na última referência que eu vou falar, a galera já deve estar pirando o cabeção agora. Que Bauman coloca que o segredo mais bem guardado da sociedade dos consumidores é você entender que você é um produto e que você produto só é interessante se você tiver características que a outra pessoa queira consumir. Esse é o segredo mais bem guardado da sociedade dos consumidores. E para fechar essa questão, e aí é interessante que o pensamento de Bauman ele é assertivo nessa questão do ser enquanto produto. Desde o século XVI, XVII na verdade, um autor já falava sobre isso. É William Shakespeare. Existe um trecho em Romeu e Julieta em que Montecchio e Capuleto estão discutindo, não a galera mais alta, a galera rafameia que está lá na praça pública.
E para brincar uns com os outros, o Montaigne fala: eu sou apenas um belo pedaço de carne. Por que ele está dizendo eu sou apenas um belo pedaço de carne? Porque eu sou aqui o objeto que você quer consumir. Eu sou aqui um objeto que as meninas querem consumir. Entendeu? Então, essa ideia já é muito antiga. E o Bauman coloca o ser humano é esse objeto, essa mercadoria que será consumida. E ela só faz parte desse mercado se ela continuar se colocando como um produto a ser consumido. Não, eu só queria comentar a questão do que Bauman fala. Entendeu? E eu posso interpretar duas questões do que Bauman fala sobre essa questão aí da exposição. Que o medo da exposição é... a frase que ele diz o medo da exposição faz com que as pessoas percam o prazer de serem notadas. Eu acho que o que ele fala da exposição do real, né? Do que realmente você é. Eu entendo assim. Você tem medo de se expor e você perde o prazer de ser notado por quem você realmente é. Eu entendo assim, né? Dicas culturais. Então vamos lá para as indicações. Eu vou indicar 2 episódios da série Black Mirror, que está aí acessível para todo mundo. O primeiro episódio é da 3ª temporada. Ele é o episódio que é da Livre, que é o episódio das estrelinhas. Eu sei que muita gente que está nos ouvindo já assistiu, mas é sempre legal reassistir. E quem não assistiu, assista, porque mostra um pouco sobre a relação mercadoria que Bauman fala das pessoas ali na lógica das estrelinhas. E o outro episódio é o da 4ª temporada, que é o Hang the DJ, ou Enforque o DJ, enfim, que está ligado é uma metáfora ligada aos aplicativos de relacionamento amoroso, né? E é interessante porque o diretor ele conseguiu captar muito bem essa coisa das relações estabelecidas através desses aplicativos e em como em determinado momento pessoas elas quebram a lógica para conseguir ficar juntas, mas também levando em consideração essas relações estabelecidas através da conectividade do mundo digital. Minha indicação hoje, além, eu já disse, né, o livro Civilização do Espetáculo, do grande escritor peruano Mário Vargas Llosa, autor de Tia Júlia e a Escrivaninha e outros livros sensacionais. Pouco lido no Brasil. Um autor muito pouco lido no Brasil. Eu adoro, ele é precioso com as palavras, eu gosto muito dele. Ele também tem um livro que fala sobre a Guerra de Canudos, que é a Guerra do Fim do Mundo. Exatamente. Muito bem. Aí a outra indicação é que vocês procurem conhecer a vida do físico brasileiro, físico e astrônomo brasileiro Marcelo Gleiser, que recentemente nos encheu de orgulho pátrio verdadeiro. Para mim, ter orgulho da pátria é quando a gente vê um físico, um pesquisador, um cientista, um cara muito legal que consegue no seu trabalho traduzir essas coisas complicadas da astronomia, da física e explicá-las para todo mundo de maneira tão clara, tão bacana. Ele recebeu o prêmio Templeton, que é uma espécie de Nobel da espiritualidade, né? O anúncio foi feito pela Fundação John Templeton dos Estados Unidos, que concede a honraria desde 1973. E ele simplesmente está ao lado do Dalai Lama, que também recebeu esse prêmio. Esse prêmio é destinado anualmente a profissionais com contribuições excepcionais para a afirmação da dimensão espiritual da vida, seja por meio de insights, descobertas ou obras práticas. Ele, Marcelo Gleiser, nas pesquisas dele sobre astronomia, física e ciência, ele busca um diálogo. Olha aí, Jussara da Paraíba, ele busca um diálogo, ele não busca lacração, não. Ele busca um
canal de simpatias, de empatias entre ciência e espiritualidade, de modo que todos nós possamos evoluir. Ele hoje fez um discurso emocionante no programa da Fátima Bernardes, falando que diz: não importa quem sejamos, não importa nossas etnias, nossa condição, nossa orientação sexual, não importa se sejamos de esquerda ou de direita, a Terra é um planeta maravilhoso e nós devemos conhecê-lo e preservá-la, porque é uma honra nascer na Terra. Eu enchi meus olhos de lágrimas. Ele é brasileiro, ele é maravilhoso. Isso sim é que é ter orgulho da pátria, quando a gente vê assim um cara defendendo o conhecimento. Procurem, minha gente, essa é a minha dica de hoje. Tem duas indicações, um brasileiro e um americano. São filmes. Aos Teus Olhos, que é de 2017, com Daniel de Oliveira, e é sobre as consequências da difamação via internet. O filme é bem intrigante. Vai preparado aí, pessoal. Quem tiver interessado em assistir esse filme, é brasileiro, é muito bem feito. O personagem ele é bem construído assim pra te deixar um tanto quanto intrigado. Mas o final enfim, vejam. E é importante ver sobre essa questão de uma perspectiva apenas da difamação na internet, né? Enfim, como tudo começa. E o outro filme, que é um filme que eu assisti tem um tempo já, ele é de 2014, que é Homens, Mulheres e Filhos. Eu particularmente odeio Adam Sandler como ator, ok? Mas esse filme eu acho muito bom mesmo. Homens, Mulheres e Filhos, ele fala exatamente sobre esse mundo completamente conectado. Está todo mundo online e está todo mundo escondido nas suas vidas online, né? Então todo mundo tá perfeito, ou se tá triste, tá no mundo online, descontando isso na internet, mas sempre aparentando tá tudo equilibrado no que eu chamo vida real. Desculpa aí, pessoal das novas gerações. Mas, enfim, Homens, Mulheres e Filhos é um filme muito bom. É uma perspectiva até do Black Mirror, assim, um pouquinho mais melancólico, num ritmo mais familiar. Bem, a minha dica, como sempre de costume, eu vou deixar uma música e vou deixar um documentário que está disponível na Netflix. A música de Tom Zé, Tribunal do Facebook. Essa música, vou contar até a história. Tom Zé, ele fez um áudio para uma propaganda da Coca-Cola. E quando saiu, logicamente, essa propaganda da Coca-Cola, o que ocorreu? Tom Zé foi atacado no Facebook pelos seus seguidores. Vendido, norte-americanizado, vira-lata dos Estados Unidos. Xingaram ele de tudo por ter feito essa propaganda, esse áudio para a Coca-Cola. Então ele decidiu fazer uma música com esse título, Tribunal do Facebook, exatamente dando aquela conotação de que ele foi julgado apenas por fazer seu trabalho, que era botar a voz em uma propaganda, nada mais. E o documentário que eu vou deixar para vocês está disponível aí na Netflix, Fire Festival. Esse Fire, ele é até FYRE. Esse festival que iria ocorrer ali no Caribe, ele teve um apoio muito grande das mídias. Twitter, essa empresa iria literalmente fazer o grande evento da história. E eles chamaram algumas digitais influencers dos Estados Unidos para divulgar em seus Twitters esse festival. Não tinha nenhum outro aporte de mídia, era basicamente nas redes sociais. E conseguiram em 24 horas vender praticamente 95% de todos os ingressos para esse festival. Só que foi um festival desastroso por falta total e plena de organização. Foi um festival até que ele não ocorreu. E aí vocês vão compreender exatamente o alcance e o poder das redes sociais na mente das pessoas. Porque era um festival de pessoas que nunca tinham feito um festival naquele porte.
não tinha nem bandas contratadas ainda para o evento. Era um festival que não tinha nenhum local direito para fazer, tanto que estava programado para uma ilha e foi deslocado para outra ilha, porque o organizador dizia que tinha comprado a ilha de Pablo Escobar. Ele divulgava isso nas redes sociais. Só que a família de Pablo Escobar não tinha vendido nada para ele. Ainda estava em uma negociação ainda para ceder a ilha para esse festival, mas aí não fez nessa ilha, foi para outro local. Ou seja, foi um festival que acabou tendo esse grande apelo nas redes sociais, que conseguiu enganar milhares de pessoas e acabou resultando em um dos maiores fiascos digamos assim, dessa rede de eventos ali dos Estados Unidos. Vale a pena assistir para vocês verem o impacto e o alcance das redes sociais. Fire Festival tá na Netflix. E assim que sair o podcast, podem conferir a playlist que a gente vai fazer sobre o tema... Sobre o tema... Qual é o tema? Comportamento nas mídias sociais. Superexposição nas redes sociais. Ok, a gente vai fazer uma playlist sobre o contexto da superexposição nas redes sociais. Enfim, falar sobre tecnologia, liquidez e tudo mais. E o nome da playlist é? E o nome da playlist é Liquidez. Eu pensei que era Balma. Pode ser esse, não? Pode. Ok. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio aqui do podcast do Historiante. Espero que vocês tenham curtido. Foi um debate bacana que aqui pela gravação tá dando que foi mais de 2 horas, mas eu não sei como é que vai ser isso na edição final. Provavelmente eu já falei isso lá no início da apresentação do episódio. Então, valeu, um abraço e todo mundo agora, 1, 2, 3. Tchau! Tchau! Cruz, tchau! Tchau!